Fala, meus amigos, tudo bem? Depois de uns dias aí fora, resolver muitas coisas do trabalho, mas vamos retornar aqui ao que nos interessa, que é o estudo do livro de Marcos, que nós começamos, e a gente vai dar continuidade, ok? Então, nós falamos no último vídeo sobre a figura de João Batista, e lembrando um pouquinho aqui, né? Marcos, ele não está muito preocupado com os detalhes. Ele quer, de fato, falar de quem é Jesus, mostrar, né, nos seus relatos a importância da figura de Jesus e tudo aquilo que ele representa, tudo aquilo que ele é como Filho de Deus e as suas obras. Então, a gente vai dando sequência na leitura e, como eu falei antes, a gente não vai ler todos os versículos, mas a gente vai pegar um trecho daquilo que eu achei mais interessante e propício para a gente comentar. Então, aí na sequência, nós vimos o batismo, né, de João Batista batiza Jesus, e aí Deus fala, né, que se alegra com Jesus, o Espírito Santo desce em forma de pomba. E depois dali do batismo, Jesus começa a pregar. E é interessante que depois do batismo, Jesus tem a tentação. E nos outros livros dos evangelhos, os autores eles até se detêm nesse momento aqui, né, nessa história, e com mais detalhes, né? Marcos ele só fala que ele foi tentado 40 dias e já era, não tem conversa, né? E depois disso fala que chegou o tempo prometido, né? Então o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. E depois Jesus começa a chamar seus discípulos, os primeiros discípulos, aí vem a relação de alguns ali que ele já chama, e aí começa a obra de Jesus. A gente pode dizer que a obra física, notória, aquilo que as pessoas conseguiam ver, né, o que Jesus estava fazendo, né? Então aí começa, Jesus expulsa um espírito impuro, e é legal que na Bíblia tem os trechos, né, dos acontecimentos. Isso é bom, que a gente vai fica mais fácil de gravar onde estão os textos, o assunto que a gente quer tratar, né? Lógico, lembrando que no original não existe, né? Se você pegar um texto no original ali, você vai ver que não tem nem separações, fica até difícil, né? A questão de as palavras, parece que está tudo junto, né? Parece que as letras foram escritas todas juntas, uma atrás da outra, assim. Então os tradutores eles tiveram bastante trabalho para que a gente pudesse ter os textos dessa maneira, né? Tem gente que critica muitas traduções, realmente tem traduções que são muito falhas, mas a grande maioria, aquilo que chega até nós, são muito confiáveis, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre as traduções bíblicas que nós tivemos aí no decorrer dos tempos, mas são muito boas. Dá para confiar sim. Lógico que existe uma coisa ou outra que pode ser melhorado, mas o que chega até nós vale a pena sim e é confiável. E aí continua, Jesus cura pessoas, começa a anunciar mensagem, cura leproso, e aí você pode ir lendo para a gente terminar o capítulo 1. Mas eu queria atentar aqui para o versículo 21, que no título aqui da Bíblia que eu vou estar lendo, que é a NVT, né? Nova Versão Transformadora, está assim: Jesus expulsa um espírito impuro. Então, a partir do versículo 21, é o capítulo 1, versículo 21, diz assim: Jesus e seus seguidores foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com seu ensino, pois ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. De repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito impuro, gritou: Por que vem nos importunar?
Jesus de Nazaré? Veio nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. E Jesus respondeu, cale-se, saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem, violentamente saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam. Como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Li do 21 até o 28. Então eu queria me atentar somente a esse texto aqui, para que ele pudesse nos alertar de algo. No versículo 24, o espírito impuro ali que se apossava daquele homem, ele disse assim: por que veio nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio nos destruir? Sei quem é você, o Santo de Deus. É interessante que o espírito impuro aqui, ele já... antes disso, as pessoas elas estavam começando a ouvir, a se interessar e a discutirem, dizendo que Jesus estava ensinando de uma forma diferente, com autoridade, sabendo do que estava falando, diferentemente dos outros que falavam sobre Deus e sobre as coisas espirituais. E um homem fica possesso e o espírito maligno ali fala com Jesus, O que é que você veio fazer? Veio destruir a gente, eu sei quem é você, você é o Santo de Deus. E é interessante que o espírito maligno, ele fala isso, e as pessoas que estão ali, elas estão vendo, e ele fala, você é o Santo de Deus. Jesus, ele começa a pregar as boas novas, e até aqui ele não fala quem ele é. Ele não fala, ele só veio falar, arrependam-se, o reino de Deus está chegando, mas ele não fala que ele é filho de Deus, que ele veio salvar, que ele veio purificar, que ele veio redimir os pecados, ele não fala nada disso. E o Espírito, ele já fala, você é o Santo de Deus. Eu queria que a gente pensasse um pouquinho aqui. A gente corre um grande risco de caminhar na fé cristã e por longos anos e a gente não ter dimensão de quem nós estamos seguindo, em não conhecer Jesus, aquele que nós falamos que adoramos, que servimos. A gente corre esse grande risco de chegar no final da caminhada e sem conhecer de fato a pessoa de Jesus. É lógico que eu não estou dizendo algo que vai contrário à palavra, que até em Coríntios fala que hoje nós vemos em partes, mas então chegará o dia que nós veremos o todo, veremos a plenitude, e esse dia vai ser o dia glorioso e nós veremos a majestade, Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quando você encontrar com Jesus, é difícil, porque a gente não tem ainda... Nós temos como se fossem pequenas partículas da divindade, da glória, da majestade poderosa de Jesus. Nós ainda não conseguimos ver o todo, mas chegará esse dia. E é legal a gente ficar imaginando como que vai ser isso, que realmente esse dia vai ser um dia espantoso, que nada aqui nessa terra, nesse mundo, é parecido com a majestade santa de Jesus. Então, que a gente possa ter esse anseio. Mas aqui eu queria que a gente pensasse aqui que os demônios aqui, eles falaram quem era Jesus. E é lógico que na caminhada, mesmo que nós não tenhamos a plenitude de saber de fato e ter contato com essa glória poderosa de Jesus, mas que nós possamos caminhar sempre na questão de querer saber mais de quem é Jesus. E não só querer saber, mas querer conviver com Jesus.
nós conhecemos as pessoas caminhando junto. A gente pode pegar um livro de biografia do Silvio Santos, né? Já li a biografia do Silvio Santos, das inúmeras, né, que ele tem, mas eu não conheço o Silvio Santos, né? Quem conhece ali são os familiares dele. E não somente conhecer o Jesus, é lógico que a Bíblia ela é um norte para a gente saber quem é Jesus, né? É o livro que fala, né, não é a biografia da vida e da pessoa de Jesus, mas são os textos que nos dão a direção de saber quem foi Jesus Cristo. Mas é a caminhada, é esse desejo de conhecer mais quem é Cristo, de estar com Ele. Hoje, infelizmente, a gente tem um grande problema, porque parece que Jesus é pregado em partes. Existe uma galera que prega o Jesus que cura, o Jesus que liberta, o Jesus que prospera. Outra é só o Jesus que salva. Você é pecador, Jesus vai te salvar, vai te livrar do inferno, te livrar da mão do diabo, da maldição. Então é difícil a gente encontrar algumas pessoas dizendo de fato quem é esse Jesus. E realmente descrever esse Jesus por completo é muito difícil. Mas o que eu quero dizer aqui é que as pessoas ainda estavam ouvindo a mensagem, elas não sabiam quem era Jesus. Os demônios já sabiam. Lógico, eles estão em outra dimensão, né? Dimensão espiritual. Só que no decorrer da caminhada, a gente vai lendo aqui o livro, a gente vai ver que até os discípulos estavam caminhando com Jesus e mesmo assim eles ainda não estavam compreendendo quem era Jesus. Então, quando a gente ouve aqui, quando Marcos relata que os espíritos imundos disseram que Jesus é o Santo de Deus, ele poderia até terminar o livro aqui, porque aqui ele já estava dizendo que Jesus era aquele que não tinha pecado, que Jesus vinha da parte do divino, do Todo-Poderoso, que Jesus era a divindade na terra. Ninguém se comparava a Jesus. Então, quando tem essa fala que Jesus é o Santo de Deus, ninguém ali era parecido com aquele homem, Jesus de Nazaré. Aqui já diz que Jesus é o divino, que Jesus é poderoso, que Jesus não tem pecado, que Jesus de fato é santo. Ele é diferente. Então eu queria fazer esse link, não sei se ficou meio complicado, mas de que a gente possa caminhar com Jesus e com o tempo a gente ir descobrindo e conhecendo mais um pouco de Jesus, da profundidade que há na pessoa de Jesus, na divindade de Jesus. Para que a gente não possa chegar no fim dessa caminhada e falar assim, poxa, eu conheci o Jesus, somente o Jesus Salvador, que me livrou do pecado, que me livrou do inferno, que me livrou do diabo. Mas não é só isso. Ou então falar assim, eu conheci o Jesus da prosperidade, aquele que não quer que eu passe necessidade, que eu seja cabeça e não cauda. E não é isso. Que a gente possa conhecer Jesus na caminhada, mesmo quando as coisas não estão dando certo, eu senti a presença de Jesus comigo. Quando está o mundo caindo ao meu redor, eu ter um lugar, eu ter alguém que eu possa abraçar e falar daquilo que eu estou passando. Que a gente possa, de fato, entender que Ele é o Santo de Deus. Não é o gênio da lâmpada, não é o milagreiro,
Ele é o Santo de Deus, aquele que quer fazer, que quer religar o ser humano a Deus. É esse Jesus que chama para a caminhada. A gente não leu aqui, mas é esse Jesus que chama pessoas para caminhar com Ele. Que essas pessoas possam caminhar ao lado dEle, conhecê-lo mais. É a mesma chamada para a gente, que a gente possa caminhar com Cristo. E nessa caminhada a gente vai entendendo e querendo mais estar junto e querer conhecer mais. Né? Que esse seja o nosso desejo, de conhecer mais a Jesus. E entender que é isso aqui, que Ele é o Santo de Deus. Que Ele é a pessoa que eu preciso. Mais do que a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. Que Ele é mais do que o valor que eu tenho no banco. Que Ele é mais do que a necessidade que eu tenho. Que Ele é maior do que tudo. E eu preciso dEle. E eu quero estar com Ele. Não esperando que Ele venha e faça, não esperando somente os milagres, aquilo que Ele possa oferecer com as mãos, mas que eu quero caminhar com Jesus, quero caminhar, quero conhecê-lo mais, sabe? Eu quero ter mais intimidade, que esse seja o nosso desejo, e que a gente possa entender que Ele é o Santo de Deus, e é tudo o que eu preciso. Então, quando tem esse relato aqui de Marcos, isso daqui já, logo nos primeiros versículos do seu livro, ele já deixa muito claro e deixa já pavimentado aquilo que ele vai trabalhar. Jesus não é uma pessoa qualquer. Nesse relato e nessa fala dos espíritos imundos, já está dizendo, Ele é o Santo de Deus. Ouçam-no. É Ele, aquele quem nós esperávamos. É Ele. E não é desse mundo, não é o governo, que nele não será o nosso rei terreno. Ele não vai mudar o governo que nós estamos, não é isso. Ele quer mudar a nossa realidade. Então, trazendo para os dias de hoje, não é Ele que vai tirar o tarifaço. Não é Ele que vai sentar na cadeira das pessoas mais importantes do mundo e vai dizer que vai acabar com a guerra. Não é isso. Ele quer mudar a nossa realidade como ser humano em relação ao outro ser humano, em amar uns aos outros e amar a Deus. É esse Jesus que nós queremos e que nós possamos caminhar e desejar em conhecê-lo mais e mais, porque haverá um dia que nos encontraremos com Ele, e que esse dia seja não de grande espanto, mas que seja que a gente possa ter esse sentimento, assim, era isso que eu almejei a vida toda, e que aqui nós possamos desfrutar dessas partículas da bondade, da glória de Jesus, até chegar o dia que nos encontraremos com Ele. Então, que Deus te abençoe, que nós possamos caminhar e querendo e desejando mais e mais conhecer esse Santo de Deus, e que nós possamos, com essa caminhada, sendo moldado
a pessoa de Jesus Cristo. Então que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, e vamos continuar aí no livro de Marcos, agora entrando no capítulo 2, e é isso aí, até a próxima, valeu, Deus abençoe.